E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis no capítulo 2. Eu estou com essa palavra queimando no meu coração e o Senhor tem falado algumas coisas comigo, para mim e para, através de mim, também falar conosco nessa noite, porque a palavra nunca é só para o pregador e nunca é só para a igreja, né? Somos igreja, então é para nós a palavra, amém? E eu creio que Deus tem algumas coisas que Ele gostaria de compartilhar com você nessa noite através dessa palavra. Tudo bem que aqui, né, o pastor David demorou demais na oração, vou botar a culpa em você, né, irmão? Porque mais tarde, né, entendeu? Não comprometer nada, entendeu? Amém? Afinal, a gente acabou de orar por casamento, né, irmão? Então, nada de treta. Gênesis no capítulo 2, nós estamos no desafio 42 dias, já passamos de Gênesis faz muito tempo, na verdade a gente está em Crônicas agora já, no 19º dia do ano, e nós já estamos em Crônicas, mas essa reflexão aqui sempre fala comigo demais, e mais uma vez esse ano, lendo novamente sobre essa narração, eu quero trazer algumas coisas que o Senhor tem compartilhado comigo. Então hoje eu quero falar com você a respeito do Éden. Fala comigo, Éden. Éden é o jardim de Deus, foi o lugar separado para o homem, foi preparado para o homem, ali o Senhor o colocou, e o texto começa dizendo isso no verso 8 de Gênesis 2. Ele diz que o Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do oeste, e ali colocou o homem que havia criado. Então Deus preparou o Éden como um lugar, e eu quero aí, que a Ruth me ajude, a gente vai ler alguns textos aqui, mas eu quero hoje trazer aqui com você essa reflexão desse lugar, que eu entendo que de alguma forma em Cristo nós somos convidados a voltar. O Alessandro Vilas Boas cantou que o orgulho tirou do jardim, mas a humildade de Jesus nos colocou o jardim de novo dentro de nós, Então, de alguma forma, nós entendemos que, através do sacrifício de Cristo, nós somos recolocados nesse lugar, Eu não quero gastar muito tempo, porque eu venho falando muito sobre isso, e já falei com vocês ano passado, e tenho falado muito sobre isso, Falei sobre quem é você na genealogia, onde eu apresentei a genealogia que é traçada lá em Mateus, e eu mostro como que nós somos recolocados nessa genealogia, exatamente no mesmo lugar de Adão em Cristo. Em Cristo nós nos tornamos filhos e passamos a fazer parte da genealogia. Que lugar na genealogia que eu estou? Eu estou lá no mesmo lugar que Adão, porque Adão é chamado lá naquela genealogia de filho, e a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então em Cristo eu sou colocado no mesmo lugar de Adão. Em Cristo eu sou, como eu preguei também aqui no ano passado, Jesurum. Jesurum é o quê? A palavra, o apelido carinhoso de Deus para Israel, que aparece na Torá e que depois é citado por Isaías, e eu fiz uma ministração, até um adesivo que alguns devem ter aí na Bíblia, que eu distribuí para a igreja, falando sobre Jesurum, que significa filho amado e reto, o desejo de Deus que sejamos amados, mas que também respondamos a esse amor, andando numa vida de retidão. Então, eu venho falando sobre esse lugar, preguei aqui sobre 3,16, onde citei vários textos de 3,16, a começar de Jeremias 3,16, onde o profeta Jeremias, de uma forma insana, porque muita insanidade ele fazer isso no tempo dele, se levanta para dizer que aquela arca da aliança, que tinha tanto simbolismo e tanta representação para o povo de Israel naquele contexto, ela perderia totalmente o seu sentido. E ele está dizendo, olha, vai chegar um tempo em que essa arca não vai mais fazer sentido. Por quê? Porque ele estava falando de um tempo que se cumpre em Cristo, onde a arca não é mais esse lugar de encontro, onde nós temos acesso a essa presença, Então eu venho falando sobre isso com vocês. E hoje, dentro desse entendimento, eu quero trazer para você aqui essa clareza de que nós fomos chamados para que em Cristo possamos viver o Éden nas nossas vidas. O lugar que era o lugar original, Jesus nos recoloca de alguma forma nesse lugar. O desejo de Deus é nos levar de volta para essa realidade, e aqui não falo de um lugar geográfico simplesmente, mas de um estado em Deus. Eu sempre falo, e nos nossos desafios que a gente está sempre orando junto, e é online, são pessoas de vários lugares do Brasil, e eu sempre falo isso, tem até umas irmãzinhas que gostam de repetir minha fala, como diz o pastor, nós estamos distantes geograficamente, mas unidos no mesmo propósito, porque é sobre isso.
não é um estado geográfico. Todas as vezes que eu canto aqui, eu amo demais essa música e termino meu livro com ela, né, que a gente canta, né, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E é engraçado que em alguns momentos muito pontuais, onde Deus está fazendo algo muito incrível, muito extraordinário, sem eu pedir, às vezes, acontece das pessoas puxarem isso. Eu falo isso de vários lugares do Brasil onde eu prego, e Deus está fazendo algo tremendo, e acontece aqui também, e de repente o pessoal traz essa música, né? Deixa eu ficar nesse lugar, e eu sempre faço questão de dizer, Senhor, o Senhor sabe que esse lugar não é geográfico, eu não estou falando ficar aqui nesse lugar, Santa Inês do Maranhão, ou Manaus, no Amazonas, não, eu estou falando de um lugar que é em Deus, de uma posição espiritual que nós estamos em Cristo, é nesse lugar que eu quero ficar todos os dias da minha vida. Amém? Esse lugar é um Éden, é um lugar de desfrute, é um lugar de delícias, é um lugar de deleite, é um lugar de Deus para as nossas vidas. E aí dentro disso eu quero falar sobre algumas coisas que não tinha no Éden e algumas coisas que tinha no Éden. Eu quero me deter com algumas coisas que tem no Éden, porque quando eu falo para você que em Cristo você é chamado de volta ao Éden, é necessário que você tenha consciência de que existem algumas coisas que tem no Éden. Então esse lugar em Cristo, né, nesse lugar em Cristo nós temos algumas coisas. Então aquilo que não tem no Éden, e fica claro no texto, é que no Éden não tem medo, não tem vergonha e não tem culpa. Você pode dizer para alguém perto de você, no Éden não tem medo, não tem vergonha, não tem culpa. Agora vamos traduzir isso para Cristo. Diga, em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, não tem medo, não tem vergonha, não tem culpa. E Paulo traz todo um tratado nas suas cartas, trazendo esse entendimento e reafirmando isso. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Quem intentará acusação contra os amados de Deus, contra o povo? Não tem. Então ele vai reafirmando isso. Nesse lugar em Deus não tem culpa, não tem acusação, não tem medo. Aqui fica claro no texto, quando nós olhamos e comparamos o 25 do capítulo 2 com o 10 do capítulo 3. No 25, ele fala do momento em que eles caíram, e aí, ali no 25, no final, antes deles caírem, na verdade, no final do 25, diz que o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então, antes da queda, lá no Éden, o homem e a mulher estavam como? Da melhor forma. Sim ou não? Tem gente que sentiu vergonha e já deu falar isso. Mas a vergonha é o quê? É uma característica do pecado, sim ou não? Em que momentos que eles passam a ter vergonha e eles cosem para eles, fazem para eles roupas com folhas ali para tentar se cobrir depois do pecado? A culpa, a vergonha, o medo, olha só, comparando com o 10, depois que eles caíram, no 10 vai dizer assim, ele respondeu, ouvi que, isso quando o Senhor estava lá, a gente vai citar esse momento também, né, passeando, veio encontrar com eles na viração do dia, ele respondeu, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Então esse medo aqui, que é vergonha, que é culpa, vem carregado pelo pecado. O lugar que Cristo tem para nós, é um lugar sem vergonha, no bom sentido da palavra. Se é que tem um sentido bom para a palavra, tem nesse caso aqui. Porque a vergonha, na verdade, ela vem por causa da culpa. Ela vem por causa do pecado. A gente fala isso muito para os casais, e aqui hoje está bem voltado para os casais, mas a gente sempre deixa claro para os casais, a vergonha dentro do casamento. Nós já acompanhamos casados há mais de 20 anos de casado. O homem nunca tinha visto a mulher nua porque ela tinha vergonha. E todas as vezes que eles iam ter um momento de intimidade, ela não aceitava, e ele em crise. Pastores, eu não sei o que é ter um momento de intimidade com a minha esposa nus, porque ela tem vergonha. Por quê? Ela não nasceu assim. Ela foi traumatizada, ela foi abusada, e nós fomos trabalhar, até o dia que a gente recebeu o alegre telefonema do marido, porque finalmente ele viu, depois, irmãos, dos filhos já grandes, ele chorando, agradecendo,
né, por todo aquele acompanhamento, todo aquele discipulado que ajudou que ela se libertasse para conseguir se entregar ao marido. Porque a vergonha, ela vem por causa do toque indevido, ela vem por causa do pecado, da culpa que vai trazendo isso. Esse nunca foi o desejo de Deus para nós, amém ou não? Então você que é casado, Deus quer que vocês vivam felizes e pelados. Entre vocês, claro. E graças a Deus, irmãos, que Deus deu para vocês aqui pastores que são muito livres nessa área. Mas eu posso testemunhar sobre isso. Porque eu me afastei um tempo do evangelho, eu caí no pecado da imoralidade sexual, da promiscuidade, da prostituição. Meu amor casou virgem, ela nunca viu um homem nu, né, preparado para o combate antes de mim. Olha que bênção isso, irmão. Eu, em contrapartida, irmão, podia estar vestida completamente, que eu conseguia ver tudo, com raio-x da mente. Por quê? Porque o pecado faz isso. Então, quando nós nos casamos, na lua de mel, ela estava como? Desesperada. Feliz, porque para ela, o pai dela sempre ensinou, minha filha, o sexo é uma bênção, é um presente que você vai dar para o seu marido. É a coisa mais preciosa que você... Oh, Deus seja louvado pela vida do meu sogro. Olha que precioso esse sogro. Eu tenho que agradecer muito meu sogro, né? Por essa escola que ele deu. Mas por mais que eu tinha me convertido, eu estava ainda debaixo desse embate. Eu estava lá na noite, meu Deus, será que agora eu posso mesmo? Será que eu estou 4 anos depois que eu me reconciliei, né? Lutando para viver em santidade. Aí eu estou lá pensando, será que agora eu estou na legalidade? Olhando para a aliança, falei, eu estou casado, agora eu posso. Por quê? Porque ainda assim eu estava sendo acusado, porque é isso que o pecado faz. O pecado, ele tira da gente essa pureza. Tira da gente, por isso que tem muita gente que quando vê a gente falar, por exemplo, sobre sexo na igreja, meu Deus, por quê? Porque o pecado fez isso. Como que o homem e a mulher estavam? Pelados, irmãos. E não se envergonhavam, corriam pelados por aquele jardim, felizes, entendeu? E não se envergonhavam. Então fala comigo assim, em Cristo, não vamos ter medo, vergonha, culpa. Sabe, se você está em Cristo, nova criatura é. Por mais que venha esse acusador, ele é o acusador das nossas almas. A Bíblia fala isso, Apocalipse diz, o acusador das nossas almas que nos acusava dia e noite. Então ele é o acusador, ele vai tentar jogar na sua cara o seu passado. Mas como cantou o André Valadão, né, o dia que o diabo quiser lançar na sua cara o seu pecado, lembrar para você do seu pecado, você vai lembrar para o futuro dele, que é no lago de fogo e enxofre debaixo dos nossos pés. Para nós tem perdão, para ele não. Alguém perguntou para mim, pastor, se o diabo pedir perdão, Deus o perdoa? Eu falei, o diabo não pode pedir perdão. Jesus disse que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que ele fez foi blasfemar contra o Espírito Santo. Não tem como uma pessoa sem o Espírito Santo se arrepender. Então, sem o Espírito Santo, ele nunca se arrependeria. Então, ele nunca perderia perdão. Ele perdeu completamente, sabe por quê? Porque ele não tem o Espírito Santo. Nós temos. Então, por mais que a gente peque, o Espírito Santo nos leva ao arrependimento e a gente está ali de novo, o Senhor nos perdoa, nos dá mais uma nova oportunidade, nos ama, continua nos amando, continua nos lavando, nos limpando. Amém ou não? Então é isso, essa semana eu li o livro de Oséias no desafio e assisti um filme que tem no Netflix que eu recomendo para você, Amor de Redenção. Ele tem uma cena assim mais romântica, né? Então, se for assistir com criança, tem que estar preparado para tirar nessa hora. Mas é uma prostituta que o cara, Deus fala para ele que ele vai casar com ela. Ele tira ela de dentro do bordel, exatamente como Oséias. E ele vai casar com a mulher. E a mulher está lá e ela não quer ele quer ela. E é Deus que tem ele para ele. E aí ela foge, vai se prostituir de novo. E o cara está amando essa mulher até o fim. Irmãos, eu terminei o filme em lágrimas. Porque eu falei, esse é o amor de Deus pelo seu povo. É exatamente isso que Oséias fala. É exatamente isso que Ezequiel fala. Prostituta descarada, é assim que Ezequiel fala. Mas eu a amei novamente. A lavei, trouxe de volta. Então, irmãos, esse é o amor de Deus por nós. Amém ou não?
Por isso não tem culpa, não tem acusação, tem perdão, tem restauração para a sua vida. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Quando o ladrão olha para Jesus na cruz e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus não olhou para ele e disse, o que tu fez? Não, ele disse, ainda hoje estará comigo no paraíso. Porque não tem pecado, a não ser a blasfêmia do Espírito Santo, que é esse caso do diabo, aquela pessoa que nem quer arrependimento. Mas não tem como. Aquele que se arrepende, aquele que deseja esse perdão, recebe esse perdão. Você pode dizer amém? Agora, o que tinha no Éden? Eu queria falar do que não tinha aqui, desses pontos, mas o que tinha. Eu quero falar de algumas coisas para a gente refletir aqui. O que tinha no Éden? Primeiro, tinha trabalho. Diga comigo, trabalho. Tem gente que pensa que no Éden, né? Não, no Éden era só ficar lá de boa, olhando aquelas paisagens, tomando banho de cachoeira, entendeu? E, né, nadando com os bichinhos. Mas a Bíblia fala, no capítulo 2 aqui ainda, no verso 15, olha só o que diz lá quando o Senhor os colocou no jardim. O texto diz assim, ó, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Então fala comigo assim, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele tinha trabalho. Então existe trabalho, amém ou não? Agora, qual que é o ponto aqui, o entendimento que a gente precisa ter sobre isso? O trabalho dentro de um conceito de nova aliança é diferente do contexto do pecado. Porque o trabalho, no sentido que a gente entende hoje de trabalho, ele é, na verdade, maldição. No conceito bíblico é maldição. O trabalho nesse sentido de trabalhar, suar muito para conseguir as coisas, né? Como muitos pensam, na força do seu braço, ele nunca foi o desejo de Deus para nós. O trabalho, ele é um propósito, ele é uma missão, ele tem uma finalidade, mas ele não é o fim em si mesmo. E muitas pessoas eu tenho visto muito equivocadas sobre isso. Deus tem me impelido a falar sobre isso. Eu preguei sobre favor aqui no final do ano, porque eu vejo muito isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Eu falo de nós porque isso me inclui. Para a gente não entrar nesse lado, entendeu? De achar que é só sobre a força do nosso braço, é o tanto que a gente trabalha, porque isso nunca foi o que a Bíblia nos ensinou. Eu estou aqui lendo a Bíblia toda pela 32ª vez, estou aprendendo ainda, né? Falta pelo menos 168 agora para eu alcançar o George Miller. Mas eu tenho visto isso ao longo de cada uma dessas leituras. E você entende aqui que o texto diz isso. No capítulo 3, depois que eles pecaram, olha lá o capítulo 3, a gente vai ficar aqui pulando para você entender. Quando eles pecaram, o Senhor amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a mulher e amaldiçoou o homem. Eu quero me deter aqui na maldição sobre o homem. Ele disse assim, ó, verso 17, e ao homem ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, entendeu? Para quê? Para fazer a coisa errada, né? Mesma coisa que acontece com Ananias lá e Safira, né? Compactuaram lá com o erro. E comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos, ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Então você percebe aqui que o trabalho veio como uma maldição, como uma consequência, esse tipo de trabalho exaustivo. Muito trabalho, pouco resultado. Vai ter que suar muito para ter as coisas. Ele veio com uma maldição, uma consequência daquele pecado. Então não é que o homem não tinha trabalho e agora ele tem, porque o homem tinha trabalho como a gente viu. No Éden tinha trabalho, diga comigo, no Éden tinha trabalho. Então traga para a nova aliança e diga, em Cristo tem trabalho. Agora, a consequência disso aqui é que é diferente. Você consegue entender isso aqui hoje? Você percebe que o que ele está dizendo aqui é que não é só uma questão de trabalhar, é trabalhar muito. É do seu suor que você vai comer. Você vai ter que ralar muito agora. Porque você tinha trabalho, mas era tranquilo, né? Era home office. Era, não que home office, tá, gente? Quem trabalha de home office também rala, eu sei. Né? Entendeu? Mas era ali, com o favor de Deus, era totalmente diferente.
Imagina, Adão no final do dia, e aí, o que você fez, Adão? Não, hoje eu dei nome por rinoceronte. Olha lá como é que ele tem cara de rinoceronte, eu não acertei? Né? O Cláudio Duarte que diz, né? Que ele estava lá dizendo, você já percebeu como é que o tamanduá tem cara de tamanduá? Ele realmente... Então ele estava ali, e quando você vai aprofundar mais, e alguns aqui que gostam de se deter nessa parte muito profunda do criacionismo, né? E como eu falei lá na Arca, nos Estados Unidos, eu vi muito isso, né? Eles mostram aqui que não era só uma questão de dar nome, né? Ali ele estava dando destino. Dentro do entendimento judaico, dentro da cultura judaica, o dar nome não é só dar um nome, é dar um destino. Você vê que na Bíblia todo o tempo está isso, né? Abacuque, o que significa? Abraço. Aí a gente leu agora Abacuque. Aí cada profeta que eu estou lendo, eu estou mostrando o que significa o nome do profeta, qual o contexto que ele profetizou, né, na nossa leitura online. Aí Abacuque significa abraço. O que foi Abacuque? Abacuque foi esse profeta que abraçou o povo. Então o nome, ele tem um destino que é liberado. Então Adão não estava só dando um nome, ele estava dando um destino para cada animal. Então a missão dele era muito mais profunda. Agora, o que você entende aqui é que ele tinha trabalho, mas essa maldição do trabalho, essa coisa pesada que virou trabalho, né? O trabalho, ele carrega isso, né? A gente vê as pessoas, tem gente que fica triste no domingo, por quê? Porque amanhã é segunda, dia de quê? De trabalhar. É a geração do sextou. O que é a geração do sextou? É a pessoa que passa a semana inteira esperando chegar a sexta-feira por causa do final de semana. Por quê? Porque o trabalho não é deleite, não é prazer, não é algo que você faz com propósito, com entendimento, com uma missão. É apenas uma coisa que eu estou fazendo com uma troca. Eu estou vendendo aquela coisa mais preciosa que Deus me deu, o meu tempo, por dinheiro. E aí eu estou sofrendo porque eu estou fazendo o que eu não quero, para poder ganhar um pouco de dinheiro, para poder sobreviver. E assim passam-se décadas. Muitas pessoas estão como naquele filme do Clique. Lembra do filme do Clique, que o cara tinha um controle remoto, que ele ia pulando os momentos da vida dele, e daqui a pouco ele descobre que ele perdeu muitos momentos da vida. Muitas pessoas estão assim. Ela está pulando toda semana, porque para ela só existe o final de semana. Esse nunca foi o propósito de Deus para a gente. Sabe, o trabalho é outra mensagem que tem nascido no meu coração, que Deus tem falado comigo, né, que eu tenho amadurecido e gerado essa mensagem, que é: nós precisamos de mais fazedores de tenda. Sabe o que era o fazedor de tenda? Paulo foi trabalhar para fazer tenda, mas essa não era a sua missão principal. Ele entendeu que aquilo ali era apenas algo, porque ele tinha um propósito maior. Hoje muitas pessoas estão fazendo do seu trabalho a sua missão maior de vida, irmãos. Eu sinto te dizer que se você continuar assim, você vai chegar no final da sua vida com um vazio, de olhar para trás e descobrir: eu não vivi uma vida com propósito. Esse nunca foi o propósito de Deus. O trabalho na nossa vida, ele precisa ter uma missão. Ele precisa ter um sentido. Eu estou aqui com uma missão, eu estou aqui com um propósito. Eu sou um engenheiro, eu estou aqui com um propósito. Deus me plantou nesse lugar, eu tenho um propósito para estar aqui. Era esse entendimento que Paulo tinha. Falou: a minha missão não é, eu não quero ser o cara que vou palestrar sobre como fabricar tendas com mais excelência, porque eu sou o melhor fabricante de tenda do meu tempo. Não, ele entendeu: eu tenho uma missão, mas por causa dessa missão que eu tenho, para não ser pesado para os irmãos, eu preciso ter uma fonte de renda, então eu vou trabalhar como vendedor de tendas. Esses dias eu vi um cara que foi para a Alemanha, um mestrado, e ele com mestrado na Alemanha, até compartilhei com os meninos aqui, no dia das primícias, né, com o pessoal do evangelismo. E eu falei para eles aqui, eu mostrei para eles essa reportagem que chamou tanto a minha atenção. Um cara mestrado lá na Alemanha, e lá com o mestrado ele decidiu, por opção dele, não era por falta de oportunidade, porque ele estava trabalhando dentro da área dele com o mestrado dele, mas ele decidiu trabalhar de lixeiro. Porque ele disse assim: no cargo que eu estava como mestrado, eu não estava conseguindo acessar as pessoas para fazer aquilo que é a minha missão maior, que é pregar o evangelho. Mas quando eu fui catar lixo, eu estou conseguindo pregar e ganhar almas para Jesus. Então o cara entendeu tanto o propósito, ele teve tanta noção da eternidade, que eu preguei aqui domingo passado. Ele teve tanta noção de um propósito, que são como os moravianos que se venderam para dizer: nós vamos ser escravos para o resto da nossa vida, mas importa que o evangelho seja pregado. Sabe, eu estou orando por pessoas que estão dizendo assim: eu estou disposto a ir lá para a Coreia do Norte, onde não se pode pregar o evangelho. Entendeu? Eu estou disposto a ir a esse lugar. Por quê? Porque eu entendi que é a minha missão maior. Eu não estou pregando contra o trabalho, contra o seu mestrado, contra a sua carreira, não é isso. Mas é entender que tudo isso precisa ser uma desculpa.
Uma desculpa para você se sustentar, sim, mas uma desculpa também para você fazer uma obra que Deus te chamou a fazer, porque todos nós fomos chamados para ela. Amém ou não? Então o trabalho, ele tem que ter essa missão. Sabe, o trabalho, ele tem que ter essa missão de chegar aqui, a gente dizer, a gente quer botar um forro, quer colocar um ar-condicionado, uns blindex nessa igreja, e tem alguém aqui que tem um dinheiro, que entendeu que está servindo o Senhor com o seu dinheiro. Sabe, eu tenho um resultado do meu trabalho, para quê? Para servir o reino de Deus. Para poder ser essa pessoa que talvez não vou poder ir para a Coreia do Norte, mas eu posso financiar alguém para ir para lá. Que não vou poder ir lá em Moçambique, mas eu posso ser aquele que vai pagar a conta para que ela possa ir. Sabe, pessoas que entenderam isso. A Letícia contando um testemunho aqui do carrinho do supermercado. Aí eu lembrei de um testemunho. Agora, irmãos, eu estava agora em outubro lá, pregando lá em Orlando, num evento lá que vocês sabem que eu fui, e eu estou lá, e chega um cara que hoje é milionário. Ele foi no evento entregar uma oferta de 100 mil para o apóstolo Teté, que era o organizador do evento, e contar o testemunho. Ele falou, quando eu estava na Jocum, passando necessidade, um dia eu estava dentro do supermercado, e Deus mandou um homem de Deus para fazer as minhas compras. Deus, na verdade, ele entrou no supermercado com a esposa sem nenhum real, e Deus falou para ele assim, vocês vão fazer as compras, sem ter dinheiro para pagar. E ele foi e pensou, deve ser um ato profético, né? E ele disse que ele encheu os carrinhos quando estava tudo pronto, com tudo que ele queria, ele sem nenhum real. Deus mandou um homem de Deus ir lá, falou assim, eu estava lá em casa, Deus mandou eu vir aqui que tinha uma conta para eu pagar aqui nesse supermercado. Pagou a conta dele. E aí ele falou, hoje eu estou aqui, depois de muitos anos, Deus mudou a minha vida, né? Hoje ele é pastor, hoje ele tem empresas, hoje ele cresceu profissionalmente, hoje ele é um homem muito rico, muito bem sucedido, e ele falou, hoje eu estou aqui para honrar esse homem de Deus que fez isso por mim naquele dia, e eu estou aqui para ofertar 100 mil na vida dele, porque um dia eu estava dentro do supermercado, e foi ele que pagou. Um dia a Letícia vai poder ofertar 100 mil na vida de quem pagou as compras dela, porque é assim que Deus faz. Mas tem um propósito, irmão. Você pode dizer amém? Tem um propósito, então nós precisamos viver com esse entendimento. Sabe, entender que o trabalho em si, essa coisa do trabalho duro. Olha só o que Salomão diz em Eclesiastes 2:26. Ao pecador, Deus dá trabalho. Fale para alguém perto de você, ao pecador, Deus dá trabalho. Quem está dizendo é o pastor? Não, é a Bíblia. Coloca lá na Bíblia para ninguém achar que é invenção da minha cabeça, tá? Eclesiastes 2:26, talvez você nunca viu esse texto, então eu preciso mostrar ele para você. Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Deus concede, volta lá, Deus concede sabedoria. Você pode dizer para alguém perto de você, diga, Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria, em algumas traduções diz prazer, àqueles que lhe agradam. Aí o texto continua dizendo assim, ó, se porém um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e entrega àqueles que agradam a Deus. Em outras traduções ele diz assim, ao pecador, porém, Deus dá trabalho para que ele ajunte, amontoe e a fim de entregar àquele que agrada a Deus. Fale para alguém perto de você, alguém está juntando para entregar para você que agrada a Deus. Mas perceba que a promessa aqui, irmão, não é para quem trabalha muito, é para quem agrada a Deus. Isso não te isenta de trabalhar, mas é trabalhar com essa consciência. Eu trago à memória como a Bíblia fala sobre isso. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Ele não está dizendo que quem trabalha para edificar não deve trabalhar para edificar. Ele só está dizendo que, acima de tudo, a nossa confiança está no Senhor. Então eu trabalho com essa certeza. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Porque quando você é alguém que está agradando a Deus, que está vivendo com um propósito, eu estou aqui, Senhor, eu estou trabalhando, eu quero crescer profissionalmente, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho um motivo pelo qual eu estou aqui. Eu não vim aqui de férias, eu tenho uma missão. Amém ou não? Aí Deus vai fazer com que isso chegue na sua mão. Você pode dizer amém? A segunda coisa que tem no Éden, criatividade. Diga comigo, criatividade. O texto diz lá no capítulo 2 de Gênesis, nos versos 19 e 20, nós conhecemos, e ele diz, o Senhor formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria.
E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então, o homem, ele tinha, como eu disse, um trabalho, ele tinha uma missão. Ele tinha que cuidar de tudo aquilo. Ele fazia parte do trabalho dele ali, fez parte do trabalho dele a criatividade. Diga comigo, criatividade. Sabe o que eu percebo nesse texto? Diga comigo assim, cocriação. O que é cocriação? É criar junto. Deus, né? Alguns pregam por aí um Deus que a impressão que dá é que ele diz, é tudo do meu jeito e pronto e acabou. Se fosse assim, ele ia dizer no Éden, ó, aquele lá é elefante, você respeite o que eu criei e chame de elefante. Não, Deus como um pai, ele disse assim, eu não quero criar tudo sozinho, eu quero te dar a oportunidade para criar comigo. É você que vai dar destino a cada um desses animais. É você que vai administrar tudo isso. Sabe, irmão, como diz o bispo JB, Deus não tem problema de autoestima. Está roubando a glória de Deus. Não tem como roubar a glória de Deus, irmãos. Não tem concorrência. Para com essa, sabe? Não, irmão, Deus não tem. Eu sou pai, irmão, e sabe o que eu quero mais na minha vida como pai? É que a Radassa e o João Antônio sejam muito, 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 muito melhores do que eu. Não é pouco não, é muito. Porque para mim um pai que tem problema com o crescimento do seu filho, ele tem um problema de autoestima que precisa ser tratado. Porque o pai de verdade, o que ele quer? Eu quero que o meu filho vá além. Como diz o Bill Johnson, o nosso teto vai ser o piso deles. Eles vão fazer coisas maiores. E Jesus revela isso, irmão. Jesus, como diz também o Bill Johnson, é a teologia perfeita, é só olhar para Jesus. O que Jesus disse? Aquele que crê em mim fará as minhas obras e fará maiores ainda. Isso é alguém que não tem problema nenhum de autoestima. Ei, a Bíblia não diz que a sombra de Jesus curava, a sombra de Pedro curava. Então Deus quer que você viva grandes coisas, que a glória vai ser dele, irmãos. Quando alguém chega no museu do Louvre e elogia a Mona Lisa, na verdade está elogiando quem a fez. Quando alguém elogia você, não é sobre você, é sobre Jesus. É sobre Deus na sua vida, irmãos. Eu falei aqui, nós vamos ouvir esse ano, ei, você sabe que não foi você. Por quê? Porque é o Senhor quem faz. Mas Ele tem prazer que a gente crie junto, que a gente cresça junto, que a gente, sabe, faça as coisas junto com Ele. Eu mostrei aqui para você Amós. Amós era quem não era nem profeta, ele era só um boiadeiro. Ele disse, eu não sou nem profeta, eu só sou um boiadeiro. Deus mostra para Amós, vou destruir tudo. Amós ora e fala, Senhor, tenha misericórdia desse povo que é tão pequeno, se o Senhor fizer isso, vai acabar com todo mundo. E Deus fala, tá bom, eu vou. A Bíblia diz assim, então o Senhor voltou atrás e não fez aquilo que Ele disse que ia fazer. Aí Amós ora de novo, depois de uma segunda visão, e a Bíblia diz, de novo o Senhor voltou atrás. Nós lendo agora na ordem cronológica, irmãos, Oséias, o reino de Israel, o reino do norte, vai para o exílio da Assíria com Oséias, é devastado, e aí vem Ezequias reinando em Judá. Eu sempre falo sobre Ezequias aqui, você já deve saber de cor, né, Ronald? O Ronald já pode pregar sobre o Ezequias, ele disse. Não, eu que disse. Nós cocriamos juntos essa fala. Mas o rei Ezequias, ele está reinando em Judá, e ele tem um posicionamento diferente de Samaria, que era o reino do norte, o reino dividido. E a Bíblia diz que o profeta Isaías vai lá e fala assim, olha, vai chegar o tempo que a Babilônia vai vir e vai tomar conta de tudo isso, porque Deus já tinha dito que isso ia acontecer, porém isso não vai acontecer no seu tempo. Aí vem o bisneto dele, Josias. Josias está lá, encontra a palavra, é um reformador, ele fala, vamos voltar para a palavra, vamos restabelecer o culto, o que a gente está fazendo de errado? Chama todo mundo, todas as autoridades, lê a palavra, a Torá todinha em voz alta e fala, a partir de hoje eu tenho um compromisso de cumprir essa palavra. A Bíblia diz que a sentença sobre Jerusalém foi mais uma vez adiada. Aquilo que ia acontecer, o Senhor falou, não vai acontecer no tempo de Josias, vai demorar mais um pouquinho para acontecer. Ele não vai ver a desgraça que a Babilônia vai viver, porque tem uma sentença liberada, porque tem um castigo que virá, mas ele não vai ver. Sabe por quê? O posicionamento dele em Deus fez com que aquela sentença fosse adiada. Então, por mais que eu creio muito na soberania de Deus, existem coisas que é isso e pronto e acabou, como a sentença de Babilônia é isso, pronto e acabou, vai acontecer.
Porém, esse tempo pode ser diferente. A forma como isso vai acontecer pode ser diferente. Jonas pregou. Ele não queria que Nínive se arrependesse, mas Nínive se arrependeu. Existe uma sentença de destruição para Nínive. Jonas pregou e Nínive se arrependeu a tal ponto que eles proclamaram um jejum que até os animais jejuaram. Imagina, até os animais jejuando. Não, Insaninha, você não vai comer ração porque tu está de jejum junto comigo. O que aconteceu no tempo de Jonas, irmãos. Sabe o que aconteceu no tempo de Jonas? A sentença sobre Nínive foi adiada por 100 anos. Você pega a história. O arrependimento deles gerou 100 anos. Essa foi a crise de Jonas, que ele falou, eu sei que o Senhor é longânimo, eu sei que o Senhor vai perdoar eles. Jonas conhecia, ele sabia que Deus era assim. Então, por mais que Deus sentenciou algo, Ele quer nos dar a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo. Então, irmão, é por isso que a palavra profética funciona, porque tem coisas que vão acontecer de qualquer jeito, mas tem coisas que só vai acontecer se você profetizar. Ezequiel, o que você vê, um vale de ossos secos, profetiza. Eu quero te dar a oportunidade de participar daquilo que eu estou fazendo. Fale para alguém perto de você, cocriação. Fala, Deus quer fazer com você. Ele não quer só fazer através de você. Ele quer fazer com você. Irmãos, e nós somos uma igreja que acreditamos na criatividade. Ser guiado pelo Espírito Santo é ser criativo. Essa semana eu fui atacado mais uma vez nas redes sociais, né? Me pegaram de novo aí para Cristo, aleluia. Entendeu? E foi uns muitos dessa vez, não foi só um não, né? E aí o povo tudo mandando, pastor, você viu. Eu não leio os comentários, irmãos. Mas algumas coisas aparecem para mim. Aí está lá, irmão, a missionária, botando nos comentários assim, base bíblica, para um culto de olhos vendados. Aí eu fiquei coçando para responder, mas aí eu estou num jejum de responder. Eu ia dizer, base bíblica para missionária. Me fale na Bíblia onde tem missionário, irmão. Me fale na Bíblia, aonde que tem culto de jovens, mocidade, Santa Ceia uma vez por mês, sabe? Me fale na Bíblia. Você sabia que a Bíblia foi dividida em capítulos 1250 anos depois de Cristo? E só mais 500 anos depois ela foi dividida em versículos? Ei, quando Paulo estava escrevendo, ele não escreveu Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, não. Alguém instruído pelo Espírito Santo dividiu a Bíblia. Sabe o que significa? Deus é criativo. Ele continua fazendo. Ah, me mostra na Bíblia onde está isso. Eu mostro para você. Os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Isso significa que tem dia aqui que Deus vai dizer para você, você não vai pregar hoje, você vai rasgar o seu sermão, como aconteceu. E eu peguei o meu sermão aqui e rasguei, sabe por quê? Porque somos guiados pelo Espírito de Deus. O dia que teve aqui nas primícias, que vai ser só oração hoje, vamos orar. Até a hora de começar o culto, eu não sabia se era exatamente isso que Deus queria fazer. E foi. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, amém ou não? Nós entendemos algumas coisas que vão se criando, que são convencionais e que é necessário para se ter uma ordem. Nós temos a ceia uma vez por mês, no primeiro domingo, por uma questão de organização. Mas eu fui no segundo, aí, tá vendo? Já estou até mudando a data da ceia, se o bispo JB me escuta. Mas eu fui pregar num dia, um lugar que era ceia na igreja. Quando terminou o culto, o pastor foi falar da ceia. Ele pegou a bandeja de cálice de ceia. Ele está falando, está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui, irmão, não é ceia não. A ceia é algo muito mais profundo que isso aqui. Ele virou a bandeja assim e derramou todos os cálices. E falou, isso aí não é ceia. Sabe o que é ceia? É nós comermos juntos em comunhão e compartilharmos do corpo de Cristo. Isso era ceia, irmão. Você acha que na ceia Paulo chegava, distribuía um cálicezinho para cada um? A gente faz isso hoje de uma forma simbólica. Mas pode não ser assim. Alguém aqui nos 12 dias falou, pastor, podia ter um dia a gente fazer a ceia de Coca-Cola. Eu falei, eu não já pensei nisso. Porque não é sobre o alimento, é algo muito maior que o alimento, só que a gente tem a mania de tornar tudo religiosidade, irmão. Aí se não for daquele jeito, se não for daquele modelo, sabe, se não ler aquele texto, tem igrejas que há 185 anos lê o mesmo texto no dia da ceia, porque se não lê... Teve um dia que uma pessoa ficou em crise aqui, porque a gente não cantou Alvo Mais Que a Neve. E a vida dela, a ceia sempre foi com Alvo Mais Que a Neve.
Sabe? Então nós precisamos entender que nós somos criativos. Ser criativo, irmão. O primeiro cara criativo da Bíblia foi Bezalel. Ele foi cheio do Espírito Santo. Para quê? Não foi para pregar, não foi para profetizar, não foi para curar enfermos, foi para fazer arte. Êxodo 31. Ele era um artesão. A primeira pessoa na Bíblia que fala que foi cheia do Espírito Santo foi um artesão. Para quê? Para fazer arte. Porque Deus está mostrando que Ele é criativo. Fale para alguém perto de você, você é filho de Deus? Diga para ele assim, você é criativo. Fala para ele, ser criativo é ser guiado pelo Espírito Santo. As pessoas me perguntam assim, da onde vem tantas ideias? Eu falo, do doador de ideias. Por quê? Porque ele dá ideia, ele dá ideia toda hora, irmão, para todo mundo. A gente só precisa aprender a reconhecer. Esses dias eu citei o livro do Mike Murdock aqui, A Lei do Reconhecimento. É só reconhecer. Deus está te dando ideia toda hora, irmão. Isso não é só para o pastor insano. Sabe, todos nós somos filhos do Criador, somos criativos, temos o Espírito Santo. Ei, o Espírito que veio sobre Bezalel, na nova aliança, ele habita em mim e em você. Ele é o Criador de todas as coisas, ele é a mente mais criativa do universo. Ele vai te dar ideias. Então ele vai te dar ideias de uma empresa, ele vai te dar ideia de um negócio, ele vai te dar ideia de um ministério, ele vai te dar uma ideia, ele vai trazer problemas que vão se tornar em soluções, porque os problemas se tornam em soluções. Aqui a gente sempre fala, você achou um problema, parabéns, ele é seu. Deus quer te dar a oportunidade de resolvê-lo, e isso é uma solução. Entendeu? Nós não somos caçadores de problemas, nós somos criadores de soluções. Dá-me um problema, que em Deus eu vou achar uma solução. Como a gente pode resolver isso aqui? É a história do Márcio Valadão, que diz que um dia a mulher chegou no pastor Márcio Valadão e falou, pastor, eu estou grávida, e eu acho que aqui na igreja a gente tinha que ter o ministério das grávidas, porque as grávidas precisam de uma assistência melhor, a igreja precisa dar um suporte, então acho que aqui na igreja a gente tinha que ter o ministério das grávidas. Aí o pastor Márcio Valadão virou para ela e falou, parabéns minha filha, você acaba de ser nomeada a líder do ministério das grávidas. Porque ninguém melhor do que alguém que está vendo um problema para poder buscar uma solução para isso. Então fale para alguém perto de você, você achou um problema? Parabéns, ele é seu. Agora profetiza para ela e diga, Deus vai te dar a solução. Deus não deu nome a todos os bichos, Ele deixou Adão. Sabe por quê? Ele quer que eu e você sejamos co-criadores com Ele. Deus quer fazer grandes coisas e nos dá o privilégio de sermos participantes disso. Amém ou não? Então é isso. Amém? É ideias que o Senhor vai nos dar. A outra coisa, regras, diga comigo regras. No Éden tinha regras. Verso 15 lá fala, né? A regra que Deus estabeleceu para eles. O texto diz assim, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, tomar conta dele, mas o Senhor Deus lhe ordenou, coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então no jardim também tem regra. Não significa que, porque agora eu estou em Cristo, eu posso fazer o que quiser, graça, posso pecar, posso fazer, que Deus me ama e pronto, e acabou. Eu já falei aqui, irmão, o inferno está cheio de pessoas que Deus amou de tal maneira. Então não é só o fato de ser amado, Jesurum, amado e reto. Tem regras, amém ou não? E na nova aliança nós temos regras. Né? Então o Senhor tem para a gente princípios, coisas que nós vamos observar, e a palavra nos ajuda a entender isso. Mas eu acho interessante lá em Atos, né, só coloca rapidinho para mim lá Atos 15, no verso 23, em Atos 15 eles estavam vivendo uma treta, né? Atos também, depois eu vou pregar o que tinha em Atos, estou pregando o que tinha no Éden, vou falar o que tinha na igreja primitiva também. Tinha treta lá também, né? Aí eles estão vivendo uma treta, por quê? Porque os judeus convertidos querem que os gentios convertidos sejam como eles, se circuncidem, observem todas as leis, tudo certinho do jeito que um judeu deve fazer. Só que eles são gentios. E aí eles fazem o quê? Eles fazem um concílio, eles se reúnem como igreja, eles fazem uma reunião, e aí no verso 23, eles vão dizer assim, essa foi a carta que levaram. Nós, os apóstolos e presbíteros e seus irmãos em Jerusalém, escrevemos essa carta aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns homens que daqui saíram, sem nossa autorização,
tem perturbado e inquietado vocês com seu ensino. Aí ele vai falar a respeito dessas coisas. Aí lá no 29, coloca lá o 29 para mim, para a gente ganhar tempo. Não, 28, desculpa. 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum peso maior que esses poucos requisitos. Aí eles falam, olha, eles estão querendo que vocês se circuncidem, que vocês guardem os sábados, que vocês tenham as festas judaicas, que vocês sigam tudo aquele ali, todos aqueles rituais. Então a gente entendeu que para vocês, né, tem algumas coisas. Aí ele diz lá, ó, abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. Então eles trazem um parecer, farão muito bem se evitarem essas coisas, né? Então você entende que não é porque agora eles estão na graça, que agora eles não precisam se circuncidar, que eles não precisam fazer mais nada e não precisam fazer mais nada, não. E depois disso, Paulo vai escrevendo as suas cartas, e aí você lê detalhadamente, e você vai vendo instruções que ele vai trazendo conforme a necessidade da igreja. Amém ou não? Existem regras, existem protocolos. Fale para alguém perto de você, existem regras. Existem protocolos. Não é porque você está no Éden correndo pelado com sua esposa que significa que, né, tudo é permitido. Não, é com a sua esposa. Tem regra, né? Amém ou não? Tem todo um parecer de Deus, e a Bíblia é essa regra de fé nossa, né? A Bíblia toda, não é só o Antigo Testamento e também não é só o Novo, é as duas coisas juntas, são todos os 1189 capítulos. Para adiantar, tentação, fala comigo, no Éden tinha tentação. Fala comigo, no Éden tinha capeta. Você sabia que o diabo estava no Éden? Então não é porque você está vivendo uma vida em Cristo, irmão, que agora significa que não tem mais, né? Cara, está tudo certo, pastor, todo Éden. No Éden é tudo filé. Não, irmão, no Éden tinha capeta. O diabo estava onde? Aonde? No Éden. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 28. Esse texto de Ezequiel 28, entende-se teologicamente que é o texto que fala, um dos textos, junto com Isaías 14, que descreve a queda de Satanás, né? A queda de Lúcifer. E ele fala aqui no capítulo 28, no verso 13. Tinha que ser 13 esse texto, né, gente? Olha lá, 28, 13. Olha lá, ó. Estava no Éden, ele está falando do inimigo, ele está dizendo, estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas. Rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix, jaspe, safira, berilo, turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Esse era o diabo, irmão. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado, né? Eu o escolhi e ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Aí o texto continua, seu rico comércio levou à violência e você pecou, por isso o bani em desonra do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. E depois Jesus vai dizer, eu vi Satanás ser lançado do céu, né? Então, esse texto, junto com Isaías 14, descreve a queda do diabo. E ele fala ali, né? Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lá em Isaías 14, era a fala dele, né? Ele cresceu nessa soberba e achou que podia ser aquilo que Deus não fez para ser, né? E aí, o que acontece é que esse texto está mostrando que ele estava no Éden. O verso 13 diz que ele estava no Éden. E no Éden ele se apresenta como uma serpente. Nós conhecemos o texto. Amém ou não? Sabe o que significa, irmão? Por mais em Cristo que você esteja, eu quero te trazer de novo algo que eu já disse para você. Você vai ser tentado. Sabe, o diabo continua aí, como Pedro escreveu, ao seu derredor, procurando a quem possa devorar. Ele não desistiu. E como eu costumo dizer, ele não é adventista, ele não guarda o sábado. Ele sim, trabalha todo dia, infeliz. Então não pense porque você está no Éden, estou em Cristo, estou vivendo uma nova vida com Deus, né? E tem gente que entra nessa acusação do diabo, porque a pessoa está ali, ela se converteu, ela está na igreja, ela está servindo a Deus, ela está trabalhando na obra, aí ela começa a ser tentada, pastor. E aí ela pensa assim, meu Deus,
Mas como assim? Eu estou tão fiel, por que eu estou sentindo vontade de fazer isso? Aí vem falar comigo. Aí eu falo para ele, deixa eu te contar uma novidade. Eu também tenho vontade, irmão. A serpente, né, continua enganando muita gente, irmão. Ela vai tentar. Então fale para alguém perto de você, não se engane. Não se engane. Você vai ser tentado. Irmão, tem dia que você vai sair do culto mais pentecostal, abassobeira, bababá, daqueles cuspindo fogo, você vai sair daqui e falar, cara, hoje eu tô, entendeu? E saiu daqui, você vai se sentir tentado. Isso não é porque você é menos crente, isso não é porque você é um pecador miserável, não é não, irmão, isso é porque você é gente, e você vive nessa terra ainda. Pastor, ora para mim, para eu não ser mais tentado pelo diabo. Senhor, leva hoje. E ainda vou contar no teu sepultamento que foi por causa da minha oração. Porque enquanto eu e você viver nessa terra, nós seremos tentados. E precisamos manter-nos vigilantes. Amém ou não? Todos os dias. Que dia? Todos. Todos os dias. Por quê? Porque no Éden também tem tentação. Amém? No Éden tem deleite, é isso que significa, penúltimo aqui, né? O pessoal do louvor já pode vir se deleitar aqui. No Éden tem deleite, irmão. Sabe o que é o trabalho com deleite? É você desfrutar, irmão. Nós somos, graças a Deus, uma igreja que acredita, irmão, que o jugo é suave e o fardo é leve. Tem jugo e tem fardo, mas é suave e leve. Tem gente, irmão, que não pode nem rir. Como diz o bispo, tem que ter base bíblica até para piada. Meu Deus, eu botei uma foto do Nicolas Ferreira no meu Instagram antes de vir para o culto. Entendeu? Só a foto dele na legenda. O Nicolas está aqui para lembrar que hoje tem culto na CN Santa Maria e que eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Aí o cara vem no comentário. Se apoia o Nicolas, não é palavra do céu, é palavra de fel. Fala, meu irmão, ele não pode nem brincar, que o negócio está sério. Entendeu? O outro disse assim, não dá para levar a sério um pastor desse, né? Que venda os olhos do povo para o culto. E aí, meu irmão, eu falo o seguinte, meu irmão, se levar a sério para você é julgando em alguma coisa que você viu na internet, pobre de você, irmão. Porque tem muito pastor que você vê na internet que parece ser muito sério, mas que você vai andar junto, você vai descobrir que não leva a sério nada disso e que vive uma vida muito fake fora do púlpito e fora da internet. Falei, você quer saber se eu sou sério de verdade? Vem andar perto de mim. Vem conhecer quem eu sou. Vem andar com a minha família. Vem ficar perto de mim. Aí você vai saber se você pode me levar a sério. Mas as pessoas não sabem sorrir, irmão. Não começa a sorrir, né? Está sorrindo demais. Vigia, né? O bispo fala isso. E é isso. Sabe, irmãos, nós precisamos festejar. Desfrutar o caminho. Nem fui, mas já faço isso. Ainda. Mas já faço isso, irmão. Sabe, se tem algo que eu falo. Meu irmão, pode ser divertido. Fale para alguém perto de você. Pode ser divertido. Sabe, aí ontem eu compartilhei, né? Aproveitando que a chuva deu uma trégua, para poder ter o meu momento de oração do jeito que eu mais gosto, em movimento. Aí o religioso já fica em crise. Ué, o jeito que você mais gosta não é de joelho, não? Não, eu gosto de orar andando. Eu prefiro orar andando do que orar de joelho, irmão. Eu oro de joelho também, porque é importante. Mas eu oro muito mais andando, pedalando. No meu lá. E é gostoso, irmão. É um momento, é minha terapia. Eu falo, isso aqui é a minha terapia, irmão. Eu e o doutor Jesus caminhando. Hoje a gente foi 21 km pedalando. Aí eu botei lá, fui ali pedalar com Jesus para preparar a mensagem de hoje. Aí tem gente que entra em crise. Como assim pedalar com Jesus? Você não sabia não que ele pedala comigo? Você não sabia não que quando eu vou para o banheiro ele vai comigo? E que eu oro no banheiro, e eu amo orar no banheiro, irmão. E pelado.
Bem lembrado, pastor. Entendeu? Sabe, é esse deleite, é esse desfrutar. Fala para alguém perto de você assim, ó, enjoy. Eu estava lá nos Estados Unidos e tinha tanto isso, todo lugar que eu ia, aí a pessoa falava assim, enjoy, né? Tipo, aproveite. Fala, sabe, a gente precisa viver isso. A oração, a leitura da palavra. Agora eu passei um desafio para o pessoal fazer a linha do tempo dos reis, o pessoal tudo pintando, desenhando os reis, fazendo colagem. Recebi tanto vídeo, tanto testemunho, pastor, me sentindo no meu tempo de escola. Meu Deus, como isso me fez bem. Sabe, não precisa ser pesado, irmãos. Nós somos um povo que celebramos. Nós sabemos a hora de chorar, nós sabemos a hora de nos quebrantar, mas a gente também pula, a gente dança, a gente celebra. Hoje a gente vai celebrar aqui. Hoje a gente vai celebrar aqui pela vida da Clarice, pela vida da Clarice, que o Senhor resgatou da morte para a vida. A gente celebra. Passei lá no desafio, ó, faz um aniversário da data que você se reconciliou. Aí o pessoal tudo fazendo bolo, convidando as pessoas. É seu aniversário? É o aniversário de quando eu me reconciliei. Você sabe que eu faço isso todos os anos aqui. Celebro a data que eu me reconcilio. Nós precisamos ser um povo que dança, que celebra, que festeja. Tem jejum, irmão, tem pranto, tem quebrantamento, mas você vai ver a história judaica, tem muito mais festa. As festas dele eram 7 dias no mínimo. O povo que festeja. Deus estabelece festa, vocês vão se lembrar de onde eu tirei vocês, vocês vão festejar. Fala para alguém perto de você, esse ano você vai trabalhar, mas você vai festejar muito. Fala assim, deleite. Você vai se divertir na jornada. Eu amo a visão profética que nós temos como Comunidade das Nações, e nem posso dizer que é como Comunidade das Nações, porque é um movimento de Deus, né? Que a gente vê que a gente faz escola com o pessoal da Bethel e outros, e eles trazem essa comunidade profética, e é sobre ser divertido profético, sabe? Sobre ser divertido, sabe aquele profeta carrancudo, mal-humorado, aponta o dedo para você, pecador miserável, sabe, irmão? Abacuque é abraço. Eu estou lendo os profetas agora de novo, e eu quero dizer para você, nenhum desses profetas traziam sentença e julgamento, querendo sentença e julgamento, a não ser Jonas, porque todos eles eram com peso, era chorando pelo seu povo, sabe? Não é um Jeremias que está dizendo, vocês vão ver, vocês vão se lascar tudinho, para vocês verem, bem feito. Não, era sofrendo, Deus tem misericórdia desse povo, meu Deus, como eu queria que eles se arrependessem. Então esse é o coração, irmão, do evangelismo, do profético. É leve, é o peso só da dor do outro, mas trazê-lo para o nosso jugo suave, nosso fardo leve. O seu Roberval chega para mim direto e fala que a sua semana seja bonita e leve como eu. Então hoje eu desejo para você uma semana bonita e leve como o seu Roberval. Aleluia! Aleluia! E o último, irmão. Ó, demorou, não foi por minha, foi por causa de todos os protocolos anteriores. Por último, irmão, o que a gente tem no Éden? No Éden a gente tem Ele. No Éden a gente tem Ele. A gente tem esse acesso. Agora entenda uma coisa, não é 24 horas por dia. Por que Eva pecou e deu para o seu marido? Porque Deus não estava 24 horas com eles. Tinha um momento certo todo o tempo. Tem gente que acha, irmão, que servir a Deus é todo o tempo em transe. Não, irmão, esses dias eu vi uma postagem tão legal. O cara compartilhou uma foto do Billy Graham sem camisa na praia com seu neto. Ele falou, esse é o Billy Graham, o maior evangelista dos últimos tempos, na praia com seu neto. Sabe, porque não é sobre viver 24 horas trancado dentro de um quarto, mas é sobre você viver essa presença, sabendo que ela está disponível, como ela estava no Éden. Amém ou não? Ela estava disponível para eles. Não significa que eu vou viver todo o tempo ali, né? Mas significa que eu estou todo o tempo consciente de que isso está disponível.
Ei, o véu do templo se rasgou. E nós fomos devolvidos a esse lugar de relacionamento. Hoje nós temos acesso. Antes, o povo não tinha esse acesso. No templo, não eram todos que podiam chegar no Santo dos Santos e no Santíssimo Lugar. Eles tinham que ficar de fora. Eles tinham que ver a glória de longe. Sabe, era assim. Era necessário um Moisés, era necessário, sabe, um Arão. Era necessário um Zadok, era necessário alguém que ia intermediar. Hoje, irmãos, nós temos livre acesso. Porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Nós temos acesso, irmão. Você tem acesso aqui, mas você tem acesso lá no seu carro, você tem acesso lá na sua casa, você tem acesso no seu banheiro, você tem acesso no seu trabalho. Você tem acesso. Tem gente que fala para mim assim: pastor, ora você, porque a sua oração. Eu falo: o que tem a ver a minha oração? Ei, o mesmo acesso que eu tenho, você tem. Por uma questão organizacional e administrativa, nós temos uma hierarquia aqui. Eu sou pastor, sou designado pelo bispo JB, que é o líder da nossa comunidade aqui, e designado por ele para estar aqui supervisionando. Eu até brinco com o pessoal que eu falo que eu sou babá, né? Não sou nem pai espiritual e pastor, sou babá. Eu falo, são as ovelhas de Jesus e do JB. Eu só estou cuidando de um rebanho que nem é meu. Mas deixa eu te falar uma coisa: no que diz respeito à mesa do Senhor, eu e você estamos assentados como filhos. Essa mesa não tem maior título do que o de filho. Nós temos acesso. Nós podemos ter isso, irmão. Está disponível. Está disponível para mim e para você. A diferença é o quanto você quer isso. Talvez você olhe para mim desfrutando de algumas coisas. Não é porque eu sou mais especial, é porque eu quero mais. E eu quero muito. Paulo disse assim: eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vocês. Às vezes vocês não precisam nem orar, mas eu sou esse. Por quê? Porque eu quero muito. Porque eu quero muito. Porque eu sei que está disponível. Está disponível para mim, para você. E nós estamos no primeiro mês do ano, ainda falando sobre primícias. Sabe qual era o momento especial daquele dia para eles? As primícias. Era o momento da viração do dia. Sabe o que é a viração do dia? É quando termina um dia e começa um outro. Dentro do entendimento judaico, no pôr do sol, quando termina um dia e começa outro dia. Esse era o momento do encontro. Sabe, não é que você não tenha que ter momentos de encontro ao longo do seu dia, tem que ter, quanto mais melhor. Mas eu quero dizer para você, as primícias, irmãos, é poderosa até nisso. Como você tem começado o seu dia. Comece o seu dia. Hoje nós não começamos o dia no pôr do sol, para o nascer do sol. Hoje nós dormimos e começamos de fato o dia quando a gente acorda, sim ou não? Não é nem na viração do pôr do sol e nem na meia-noite, apesar de forma no calendário, muda a meia-noite. Mas de fato o dia começa para a gente quando a gente acorda. Sim ou não? E como você tem acordado? Quem tem sido o primeiro no seu dia? Você acorda com o celular, você acorda com as notícias, você acorda com a rede social, você acorda com o Instagram, você acorda com a fofoca do dia? Você acorda maldizendo, falando mal? Não, irmão, comece o dia com Ele, porque Ele está disponível. Todos os dias Ele está esperando a gente. Ele habita em nós, Ele está nos ambientes, mas Ele não se manifesta a todo momento. A manifestação dele é para aqueles que buscam. O salmista diz que se ele fosse no mais profundo do abismo, no mais alto dos céus, ele não poderia esconder da presença, porque ele é onisciente. Ele está em todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. Ele é para aqueles que o buscam. Ele é para aqueles que o querem. Sabe, hoje eu quero te chamar para esse lugar do Éden, de deleitar nas coisas que Ele fez e, acima de tudo, se deleitar nele, desfrutar dele, da presença dele, dos banquetes que Ele nos oferece em sua presença. Não é toda hora que eu estou sentindo, não é toda hora que eu dou, mas Ele está disponível. E muitas vezes a gente é que provoca isso. Tem hora que parece que Ele pega, mas tem hora que é a gente que provoca.
É você que vai para esse lugar e dizer: Deus, eu estou aqui, eu quero. Deus, fique de pé no seu lugar hoje. Hoje eu quero convidar você a dizer: Senhor, por um momento eu quero convidar você a dizer: Senhor, eu estou em Cristo. Essa presença está disponível para mim. Eu falei aqui, você vai ser tentado. No Éden tem tentação, no Éden tem o inimigo, o tentador. Mas Paulo disse que a melhor forma de não satisfazermos os desejos da carne é andando no Espírito. Quanto mais tempo eu gasto com Ele, quanto mais tempo eu estou na presença dEle, menos chance eu vou ter de ficar conversando com a serpente e de cair no golpe dela. Quanto mais tempo eu tiver com o Senhor, menos preocupado eu vou estar com outras coisas. Mas o meu trabalho vai fluir. Tem gente que pensa: eu preciso trabalhar muito, mas o Senhor disse: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Quantas pessoas têm testemunhos? Eu estive lá nos Estados Unidos agora e vi lá a Chick-fil-A, uma mega empresa que está no país inteiro. E eu estava lá no domingo me certificando que ela continua fechando no domingo. Porque o fundador da empresa, quando fundou, eu li um livro sobre isso chamado Ganhar Dinheiro Não é Pecado, que conta a história de grandes empreendedores que decidiram honrar o Senhor antes de fazer negócios, e fazer negócios que glorifiquem o nome do Senhor. E lá conta a história desse homem que, quando abriu a sua lanchonete, um fast food, ele disse: eu não vou abrir no domingo, eu vou funcionar de segunda a sábado, mas domingo eu vou fechar, para que os meus funcionários e eu possamos ter tempo com a nossa família, descansar e cultuar a Deus. E as pessoas o criticaram: como assim, você é um restaurante, como você não vai abrir no domingo? E ele se tornou uma das maiores cadeias de alimento, se tornou multimilionário, sem quebrar um voto que ele fez. Eu estava lá agora, e eu fui, aonde eu chegava que tinha uma empresa dele, eu olhava no domingo fechado, e eu lembrava disso. Sabe, irmão, não é o quanto que você trabalha, mas é o quanto que você o busca. Isso significa que você vai trabalhar menos e vai ter mais resultados, porque esse é o favor de Deus sobre nós. Em nome de Jesus, hoje faça um compromisso com o Senhor. Fala: Deus, eu quero comprometer as minhas primícias do meu dia. Eu quero comprometer, Senhor Deus, em nome de Jesus, sabe, Deus, gastar tempo com o Senhor diariamente. Meu Deus, eu não posso aceitar passar um dia, Senhor, sem ter tempo de oração, sem ter tempo com a Tua palavra. Meu Deus, eu não posso aceitar passar um dia, Deus, da minha vida sem gastar tempo com o Senhor. Meu Deus, se a Tua palavra diz que um dia na Tua presença vale mais do que 1000 em outro lugar, o que eu ainda estou fazendo, perdendo tantos dias da minha vida? Me deixa ficar nesse lugar, esse lugar de deleite, esse lugar de desfrutar, esse lugar de delícias. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor. Começa a orar, começa a dizer: Deus, me dá mais disso, Senhor. Ah, meu Deus, não me deixa sair desse lugar. Eu quero ficar aqui, como diz o salmista, eu quero estar nesse lugar, eu quero permanecer aqui, é aqui que eu quero estar. Esse lugar não é geográfico, esse lugar é um estado de espírito do Senhor, é um lugar posicionado no mundo espiritual. Ah, Deus, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Deus.
que você precisa conhecer Jesus, que você precisa se entregar a Jesus, que você precisa dizer: Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero entregar minha vida ao Senhor. Talvez você está aqui, você já tem vivido um relacionamento com Deus, uma experiência com Deus, mas talvez você está aqui e isso ainda é uma teoria para você. E hoje eu preciso que você possa fazer essa escolha. Já tem gente vindo aqui para frente. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar também, vem aqui. Se você hoje diz: eu preciso conhecer Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero viver uma nova história, eu quero viver o Éden, eu quero viver o original de Deus para mim, eu quero viver o propósito de Deus para minha vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente agora. Em nome de Jesus, o Senhor está te chamando. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ei, Jesus não arromba a porta, Jesus não pula a janela, Jesus bate a porta e diz: ei, eu quero entrar. Mas é você que abre a porta, é você que escolhe dizer: eu quero Jesus, eu quero ceiar contigo, eu quero te conhecer, eu quero aprender de ti, eu quero viver uma nova história, eu quero viver uma nova vida. Talvez você está aqui, você precisa voltar, porque você já andou, você já esteve nesse lugar, mas hoje você precisa se reconciliar com o Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui hoje, porque essa noite Deus separou para isso. Essa é a noite da sua decisão, essa é a noite da sua decisão. Nós vamos cantar mais uma vez: quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. E essa é a sua oportunidade de sair também do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos estar orando por essas pessoas que estão aqui, e hoje Deus está te convidando. Sai do seu lugar e vem aqui também. Tem mais pessoas que precisam vir aqui, tem mais pessoas. Saia do seu lugar, é a sua oportunidade. Ele está te chamando. Eu quero mudar a tua história, eu quero te tirar desse vale, eu quero te tirar da depressão, eu quero te tirar desse medo, dessa culpa, dessa acusação. Eu quero te trazer para o Éden, eu quero te trazer para o deleite. Sai do seu lugar, sai do seu lugar e vem, e vem, vem, vem. Eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Eu quero mais que tudo, quero conhecer meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai, nós declaramos um novo tempo sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Hoje, num culto racional, um entendimento daquilo que elas estão fazendo, elas escolheram vir aqui à frente e dizer: eu quero conhecer Jesus, eu quero viver uma nova história com Jesus. E hoje, em nome de Jesus, Pai, mediante a palavra que aqui foi ministrada, eu quero declarar que elas entram no tempo do Éden, um tempo de deleite. Em nome de Jesus, Deus está tirando a insônia, Deus está tirando a depressão, Deus está tirando a culpa, a acusação. O Senhor está dizendo: eis que tudo se faz novo, as coisas velhas se passaram. Não há mais condenação, não tem mais culpa, não tem mais medo, acabou. Hoje vocês entram em um novo tempo. Vai ter tentação, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter desafio, porque vocês vão continuar vivendo, mas vai ter vitória em todas essas coisas, porque em todas essas coisas
somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ok, irmão? Aqui pra cá. Aqui, por favor. Vocês que vieram aqui na frente, vai aqui rapidinho com a Rose. Pra vocês receberem um presente.